O São Paulo precisa com urgência dar um basta nessa questão do Zubeldia ficar tomando muito cartão. Galera, tudo certo? Esse é o assunto do vídeo de hoje, por quê? É lógico que todo mundo sabe, né? É um senso comum, né? Todo mundo sabe que o Zubeldia toma muito cartão. Se te perguntar, o perfil enérgico, o jeitão dele, mas toma cartão, todo mundo sabe. Só que vendo números, isso fica um pouco assustador. Essa é a palavra que eu posso dizer. E o Premier, né, deixando os créditos aqui, deixou uma arte na transmissão de ontem, antes do jogo. E, cara, de verdade, assusta. Assusta. A arte tá desatualizada, né, porque foi mais uma derrota ontem. Mas eu vou falar aqui pra vocês agora, e tá aparecendo agora na tela pra vocês a arte. E bora falar sobre isso. Desde que ele chegou no São Paulo, ele já tomou 34 cartões, sendo 31 amarelos e 3 cartões vermelhos. Sem o Zubeldia no comando, o São Paulo já fez 8 jogos, só 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. 5 derrotas, aproveitamento ridículo, tá? E na arte tá 4 porque ainda não estava atualizada, né? Foi antes da derrota pro Bahia. Só no ano de 2025, o Zubeldia já tomou 15 cartões. 15 cartões. Estamos chegando em junho agora. Sendo 14 amarelos e 1 cartão vermelho. Sem o Zubeldia, o São Paulo tem 3 derrotas e 1 empate. Um aproveitamento ridículo. O São Paulo não conseguiu vencer sem o Zubeldia. E o que mais me assustou, tá? O Zubeldia tem mais cartões do que vitórias nesse ano, galera. O Zubeldia, treinador do São Paulo, tem mais cartões do que vitórias nesse ano. Isso é inaceitável, cara, inaceitável. E a última também, só que agora geral, o Zubeldia, sabemos, né, tá suspenso das oitavas de Libertadores, o que preocupa muito, tá? Preocupa muito. E olha isso, cara, todo mundo fala assim, pô, mas o Abel toma muito cartão, mas o Abel isso, aquilo. Claro, também é um cara que tem um comportamento explosivo, que toma muito cartão. Vocês querem uma comparação, cara? Eu fiquei assustado com essa, tá? Assustado. Uma comparação dos cartões, desde que o Zubeldia pisou aqui no Brasil, começou a treinar o São Paulo, junto com o Abel. Vamos recortar essa data. O Zubeldia pisou no Brasil até hoje. Ele e Abel. O Abel tem 11 cartões a menos do que o Zubeldia. O Abel tem 23, que não é pouco, né, nesse período. O Zubeldia tem 34. É assustador assim, cara. É assustador. Isso prejudica o São Paulo. E a diretoria de São Paulo não toma uma decisão, cara, em relação a isso. Não toma uma atitude em relação a isso. Pô, me desculpa. Carlos Belmonte tá de férias. 15 dias fora, né, nesse momento turbulento. O Júlio Casares foi lá pra final da Champions League. Então, cara, e o comando agora? Que moral vai ter pra dar uma chamada no Zubeldia? Pelo amor de Deus, cara, brincadeira, cara, brincadeira. E aí tem um argumento de que não, mas, pô, o Belmonte tá de férias porque vai ter que trabalhar agora na parada do Mundial pra contratar e tal. Pelo amor de Deus, cara, desculpa. Enfim, mas tinha aqui pra final da Champions. Cara, o foco tem que estar totalmente nessa situação de crise de São Paulo, cara. O foco tem que estar totalmente nessa situação do São Paulo no Brasileiro. Com chance de cair, com desempenho ruim, com o treinador tomando 34 amarelos desde que chegou no Brasil. É um absurdo, cara. Isso é inaceitável. É inaceitável. E a diretoria, a impressão que eu tenho é que eles estão meio longe da realidade, assim, né? Que isso, cara? E já começa uma briga política insuportável dentro do São Paulo. Vocês vão ver. Belmonte querendo poder, aí outro querendo poder, aí outro querendo... Um absurdo, cara. Então, de verdade, assim, são números preocupantes. É urgente, tá? O São Paulo precisa começar a multar o Zubeldia. O Zubeldia precisa ser multado, ou alguma decisão mais drástica, não sei também, cada vez que ele toma um cartão. E eu já falei várias vezes, tá? Eu gosto do perfil enérgico, do cara que defende jogador, do cara que defende time, do cara que defende torcida, do cara que tá ali em todo momento. Eu gosto disso, sempre gostei. Mas o Zubeldia, uma vergonha, hein, cara? É uma vergonha você ter 34 cartões desde que você chegou no São Paulo. E tá prejudicando, é só você olhar o aproveitamento de São Paulo sem você, cara. Sem você, que você deixa esse Maxi Cubeiras aí que não sabe ganhar, cara, na beira do campo. Então, de verdade, isso está prejudicando o São Paulo. É mais um ponto que está prejudicando o São Paulo. Na minha opinião, o trabalho do Zubeldia, lógico que eu já falei algumas vezes, a gente enaltece em Libertadores, que ganhou 3 foras, claro, contra times fracos, né? Fracos na Libertadores. Estou batendo muito nessa tecla. Só que, cara, tá atrapalhando. Ou você toma uma chamada de uma diretoria que, na minha opinião, tá totalmente desconectada com a realidade, totalmente, ou já era, cara, ou vai continuar prejudicando o São Paulo. Até quando você vai continuar prejudicando o São Paulo com os cartões? Até quando? Mas é um cara gente bom, um cara que tem perfil. Irmão, eu não ligo, tá? Eu não ligo, tô nem aí pra isso. Eu tô aí pra números que mostram um fato de que você está prejudicando o São Paulo tomando cartões. Quando você tá fora, o São Paulo é pior. Quando tá dentro também tá jogando uma grande bola, mas quando você tá fora é pior. Porque esse Maxi Cubeiras aí, enfim. Então, até onde vai isso, cara? Até quando vai isso?
É o questionamento que eu faço. Esses números são assustadores, tá bom, galera? Mais oportunidades. Acho que ninguém, em momento algum, pediu uma titularidade absoluta do Rian Francisco, que ele saísse da posição de terceiro atacante para primeiro, barrando o Caleri e o André Silva. Ontem os dois não estavam disponíveis, né? O Caleri está machucado por um tempo, o André ontem também estava fora. Então precisou colocar o Rian Francisco, mas ninguém pediu que o Rian fosse titular absoluto do ataque do São Paulo. O que se pediu ao Rian foi mais minutagem, que ele tivesse mais sequência, né, que ele conseguisse ambientar a realidade de time profissional, de competições de primeira divisão, de competições adultas, e isso faria o futebol dele, de alguma maneira, desabrochar, que ele conseguisse transformar aquele potencial que a gente viu na base em algo interessante, marcante no profissional. Só que o Rian Francisco, aí a galera já começa, pô, mas esse era o craque que vocês estavam pedindo tanto, esse era o jogador que vocês estavam pedindo tanto. O Rian Francisco não tem nem 1000 minutos na temporada. Se você pegar aqui os últimos jogos, foi o jogo que ele foi titular e jogou 90 minutos, foi o de ontem. Ele jogou 15 minutos contra o Náutico, 13 minutos contra o Mirassol, 29 minutos contra o Tadieres e muitas vezes entrando em ambiente muito desfavorável de placar, entrando na podre. Ontem ele só foi titular porque não tinha jeito. Então é o seguinte, na minha visão, se o Rian Francisco tivesse, ao longo da temporada, uma minutagem maior, entrado em momentos menos desfavoráveis, talvez ontem ele apresentasse um nível de atuação melhor. Mas é um cara que é jovem, não tem sequência e não conta com a confiança da comissão técnica, porque ele sabe que ele só vai jogar no São Paulo quando não tiver jeito. Não tem jeito. Caiu uma bomba, aí só sobrou eu aqui, eu sou a baratinha que sobrou da bomba atômica, tá bom, então eu vou jogar. Ele sabe, e isso é ruim também, no aspecto psicológico, no aspecto de confiança de um jogador tão jovem. É apenas o que eu acho. Ele ter uma atuação ruim, ele perder um gol como perdeu ontem, ele faz uma jogada muito interessante, a finalização é ruim, né, naquele lance com o Luciano que eu narrei aqui no primeiro tempo. Eu acho que tudo é do jogo, tudo faz parte de um processo de evolução, de maturação, mas é um processo tocado com uma lentidão maior do que deveria ser. Pelos motivos que a gente já sabe, né? Pela pouca simpatia que o Zubeldia tem a esse perfil de jogador. Pois bem, vamos olhar a realidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro? Você livra hoje o Luciano, que ontem correu pra caramba, tentou, lutou. O Rafael, se não fosse ele, a coisa tava pior. Não fosse o Rafael, a coisa estava pior, porque o São Paulo toma gol todo jogo. O São Paulo tem uma média de quase um gol sofrido por jogo no campeonato. São Paulo tomou 11 gols em 12 jogos. São Paulo só marcou 9. Então, essa estratégia de um time reativo, de um time que marca muito dentro do seu campo e tenta sair numa velocidade com tantos metros para percorrer, ela não está dando certo. Ela não está surtindo efeito em termos ofensivos para o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. E o campeonato já está caminhando, daqui a pouco, caminhando para a sua metade, certo? Porque o São Paulo tem 11 jogos, eu falei 11, 12, eu errei. O São Paulo já tem uma média de um gol sofrido por jogo. São 11 sofridos em 11 rodadas. Ontem foi o 11º jogo. Então ele já tem essa média de um gol sofrido por jogo. Isso não se sustenta. Essa média de pontos, esse percentual, essa média de gols sofridos, essa pouca produtividade ofensiva, baixa produtividade ofensiva, isso aqui não costuma terminar bem. O Atlético Mineiro no ano passado, a essa altura, já estava fora da briga pelo título, como o São Paulo já está. E ele sofreu com isso até o final e quase foi rebaixado na última rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo sido vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Libertadores. Não há problema algum em priorizar as Copas. O São Paulo fez isso em 2023. O vídeo vai repetir vários itens que a gente já abordou. São Paulo fez isso em 2023. Só que o São Paulo ficou numa posição de meio de tabela confortável. O São Paulo foi 11º do campeonato, não ficou próximo da zona de rebaixamento. Foi campeão, fez uma boa Sul-Americana, caindo para a LDU e foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Voltou a conquistar um título nacional, um título de relevância, um título de expressão. Você pode priorizar as Copas, mas você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Você não pode ter uma performance tão ruim, você não pode somar pouquíssimos pontos como o São Paulo vem somando até agora no campeonato. O São Paulo somou 12 de 33, gente. O São Paulo não tem nem 40% de aproveitamento dos pontos disputados nesse Campeonato Brasileiro. 12 de 33.
Então, eu acho que passou da hora de ligar o sinal de alerta e de parar de encontrar atenuantes e desculpas. Ah, não, é o Bahia fora de casa. Poxa, é muito difícil, né? O Bahia é muito agressivo, ofensivo. Aí agora recebe o Vasco. Dentro do Morumbi. Ah, veja bem, é o time do Diniz e tal. É complicado, é um jogo de pressão. O time já vai entrar nervoso no Morumbi e tal, com a torcida em cima. Aí na volta, vai pegar o Flamengo do Maracanã. Pô, Flamengo do Maracanã, o melhor elenco do Brasil. Depois vai pegar o Red Bull Bragantino fora de casa. Olha o início que o Red Bull Bragantino tá fazendo no campeonato. Poxa, é um jogo muito difícil. E assim a vida vai passando. Depois vai pegar o Corinthians em casa. Pô, mas é um clássico, né? Um Corinthians e tal. É um adversário difícil. Aí depois o Juventude fora de casa. Pô, Serra Gaúcha. Complicado fazer ponto lá. E assim, meu amigo, o primeiro turno vai acabando e o São Paulo tá se afundando perto da zona de rebaixamento. Tá na hora de alguém parar com esse monte de desculpa no São Paulo. Eu não sou injusto a ponto de tirar por completo da equação as lesões, os desfalques, de jeito nenhum. Nunca fiz isso nos vídeos em que critiquei o trabalho do Zubeldia aqui. Jamais. Eu não seria vagabundo a ponto de ignorar um fator que pesa. Os dois principais jogadores do time, os mais criativos, os mais técnicos, Lucas e Oscar, estão fora nesse momento. Dizer que isso não tem um peso, eu jamais diria. Porém, desfalques todas as equipes têm, e a partir do momento em que você tem os desfalques, você precisa encontrar soluções. E o Zubeldia não encontra soluções. E para piorar tudo, o Zubeldia fica fora também de vários jogos. Aí vai lá o Max Cubeiros, porque o Zubeldia não consegue se controlar minimamente para não desfalcar o São Paulo, estar presente na beira do campo. Não é que o Zubeldia estando lá, ele tem uma varinha de condão e o time vai jogar melhor. Mas convenhamos, ele é o treinador do time. Ele é o líder. Ele é o cara que toma as decisões. E ele vai tomar decisões muito melhores estando na beira do campo, estando no ambiente do jogo, do que impedido de entrar no estádio vendo o jogo do hotel. E se comunicando ali, talvez via rádio, celular, não sei. Pelo amor de Deus. Então tá na hora do São Paulo parar de encontrar. Ou então, assume pra galera o seguinte, olha só. Não tem como fazer. Eu não consigo fazer nada melhor. Torcedor do São Paulo, o negócio é o seguinte. Eu não consigo fazer nada melhor num campeonato de pontos corridos com os desfalques que eu tenho. A diretoria já avisou que não tem dinheiro para contratar. Os meninos, eu não quero colocar tanta expectativa em cima deles, então é o seguinte, a nossa meta é fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, nós vamos suar para fazer. Vai adotar esse discurso? Duvido, mas deveria, porque o caminho que o São Paulo está trilhando no Campeonato Brasileiro é exatamente esse. Suar para fazer 45 pontos. Tem muito time pior? Tem. O Vitória é péssimo, o Vitória é um time horroroso, o Grêmio é pior do que o São Paulo, o Santos é horroroso, o Sport é muito ruim, péssimo, terrível. Tem 4 times piores, é nisso que o São Paulo tem que se apegar. Mas não é só nisso, é fazer parte dele. Antes de ficar contando com 4 piores do que ele, que existe, acho que tem até mais do que 4 piores do que ele, ele ter um desempenho melhor no Campeonato Brasileiro. Não dá para fazer o primeiro tempo que o São Paulo fez ontem, por exemplo. Enfim, nós estamos alertando. Dá tempo de corrigir a rota. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Vai vir a pausa para a Copa do Mundo. O Zubeldia teve uma pausa de 20 dias desde a eliminação do Campeonato Paulista, quando o São Paulo foi prejudicadíssimo pela arbitragem contra o Palmeiras, até o início do Campeonato Brasileiro contra o Sport. E a estreia do São Paulo contra o Sport foi um horror. Foi um pavor. O Campeonato Brasileiro do São Paulo é um pavor. O Zubeldia aproveitou aqueles 20 dias? Não me parece ter aproveitado da melhor forma. O que garante que ele aproveitará a pausa de um mês para o Super Mundial de Clubes? Eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita internamente e respondida. Internamente, por quem toma as decisões do São Paulo. O trabalho do Zubeldia já tem mais de um ano. Para você não dizer, essa imprensa que quer derrubar treinador a todo instante, eu acredito em processo, vocês sabem disso. Eu acho que trocar treinador a cada 10 jogos, 15 jogos, 20 jogos é contraproducente. Agora, nós estamos falando de um trabalho que tem mais de um ano e pega a linha do tempo do São Paulo. O São Paulo joga mais mal do que bem nas mãos do Zubeldia. Então eu acho que é uma pergunta que precisa ser feita aí internamente no São Paulo. Estou levantando só o tema, tá? É só um debate que eu acho que precisa ser travado nesse momento. Bom, do Bahia, nem time da própria Bahia jogou tão covardemente, tão com medo do Bahia como a gente jogou ontem. Uma coisa completamente absurda. Gabriel Germano, bom dia, Zancos. O Zubeldia tá mostrando que você sabe jogar nesse esquema, jogar bem no esquema 3-5-2 no contra-ataque. Fora isso, deserto de ideias. Zancos, seja sincero, você acredita nessa comissão técnica? Se você trocaria, eu sim.
Rafael, eu tô com muita raiva, assim. Eu vou falar pra você do fundo do coração. Nesse momento eu tô com tanta raiva que eu acho que tinha que trocar todo mundo que tá na porra do São Paulo. Sabe aquele momento que você fala, eu não aguento mais ninguém daquela merda? Então, assim, eu tô com tanta raiva, eu tô tão cansado e tão chateado que, por mim, hoje eu tô num... Não é um bom dia pra conversar comigo sobre opinião. Na verdade, eu tô gravando vídeo porque eu tenho um compromisso com vocês de estar sempre gravando e sempre trocando essa ideia. Mas, na minha opinião, hoje, assim, sentimento, porque uma coisa é a serenidade e o bom senso. Outra coisa é o sentimento, né? O meu coração hoje tá querendo mandar todo mundo ir pra puta que pariu de raiva e querendo que todo mundo saia. Esse papo de a gente não pode trocar o Zubeldia porque ele é a melhor opção que a gente tem, eu acho que se existe uma oportunidade de troca de técnico é agora. E o Zubeldia, ele precisa rever os conceitos dele, cara. Porque se ele continuar pensando que ele vai conseguir levar o Campeonato Brasileiro e as Copas jogando do jeito que ele tá, a gente tá fudido. A gente tá fudido. Ontem ficou claro pra mim que a gente tá fudido. Não adianta vir falar pra mim. Vou repetir de novo para que eu não aguento mais. Não adianta falar, mas olha o time que ele tem. Porque ele vai ter que se virar com esse time quando tiver as 3 competições simultâneas. O São Paulo não vai contratar mais 10 jogadores. O São Paulo tem a previsão de contratar, sei lá, 3 jogadores. Vai usar os meninos da base. Se ele não consegue fazer os meninos da base jogarem no nível que precisa jogar a contento, o São Paulo não vai conseguir pontuar no Brasileiro com ele, ou o São Paulo vai ser eliminado de todas as Copas. Então, qual é o propósito? Ou a gente muda as coisas, ou a gente visualiza uma coisa nova, ou fudeu. Ah, mas a culpa não é dele que o time é esse. Mas, cara, não tem outra alternativa. Se ele não consegue fazer melhor com esse grupo, talvez a gente tenha que mudar mesmo. Sabe? Talvez a gente tenha que mudar. E eu não acho que a culpa seja só do Zubeldia. Vou começar falando para vocês, por exemplo, o seguinte. O Belmonte está de férias. O Júlio Casares estava na Europa, segundo as informações, porque foi ter reunião com o grupo do Marinax e aproveitou para ver a Champions. Não tinha uma figura representativa do São Paulo junto. Porque falar para mim que o Chapecó era o líder da delegação do São Paulo é tipo dar um soco na sua cara. Eu sei que vocês também devem ter esse sentimento. É tipo dar um soco na sua cara. O Anderson falando aqui, Zanca, tá difícil assistir jogo do São Paulo. Ou perde, ou empata, ou milagre. Cara, ontem eu até tava vendo o jogo e falei assim, porra, vamos imaginar que o São Paulo empatasse o jogo no final do jogo. A minha sensação ontem de que se a gente empatasse o jogo eu ia ficar feliz, me deu o tom do quanto é lamentável e deprimente, assim, você comemorar o São Paulo conseguir empatar um jogo contra o Bahia na Fonte Nova. Tipo, meu Deus, obrigado por um empate. Porque o jogo foi uma merda, o São Paulo não mereceu em nenhum momento nem empatar esse jogo. O mínimo que eu esperava é que ele montasse alguma coisa diferente para funcionar o futebol do Rian. Não, ele simplesmente manteve a mesma padronagem de jogo e botou o Rian e falou, faz lá o que o Caleri faz. É absurdo, é você querer encaixar um prego num furo de parafuso. Não vai funcionar. Não vai funcionar, sabe? Não tem cabimento um negócio desse, sabe? Não é ficar falando, pra mim, e aí o Pellegrini está falando fora o Zubeldia não dá mais, eu não quero focar só no Zubeldia. Pra mim passa pelo absurdo de não termos os dirigentes principais do São Paulo estarem lá. Vocês sabem, eu sou um cara que eu faço críticas muito pontuais a determinados assuntos. Pra mim, a diretoria do São Paulo, com o Belmonte de férias, o Casares, não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá. Ah, tinha o Chapecó. Porra, tinha o Chapecó. Isso só pode ser sacanagem. Não tem como você falar, tinha um Chapecó. O Chapecó faz o quê, gente? Pra poder botar o Chapecó é um conselheiro adjunto. O Chapecó faz o quê lá pra poder mostrar pros caras? Não tem como. Tinha que ter alguém. O Muricy não tava lá. Se você fala assim, não, eu vou mandar o Muricy pra dar um suporte, porque o Zubeldia tá suspenso. Eu vou botar os caras lá pra fazer, eu vou mandar um dirigente aqui picudo pra ficar junto com os caras. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. O Chapecó vai fazer o quê? O Muricy tava em casa assistindo o jogo. Não podia viajar nesse jogo que o Zubeldia tava suspenso pra dar um suporte, pra dar uma base pra essa rapaziada ali. Puta merda. Essa é a situação que a gente tem hoje. Então,
a gente vai pegar um Vasco do Diniz. Eu digo para vocês, o Diniz vai propor o jogo contra o São Paulo no Morumbi, porque ele sabe que o Zubeldia não propõe jogo. Todo mundo já sabe que o Zubeldia não propõe jogo. Ele vai falar, o São Paulo não consegue criar, não consegue construir. Quando ele tiver os jogadores de volta, não adianta, porque não vamos conseguir jogar 3 competições só com o que tem. Então vai contratar 15 jogadores de novo? Não dá para contratar 15 jogadores. Ou hoje a gente tem alguém que olhe para o nosso elenco e consiga fazer uma limonada melhor com o limão que tem, ou nós estamos fodidos. Nós vamos ficar aí como eu fiquei ontem, desesperado olhando a tabela do Brasileiro para ver se alguém ia passar a gente entrava na zona do rebaixamento. Você olhar para o São Paulo e ver que o São Paulo, além de não conseguir fazer porra nenhuma decente, a gente ainda tem que torcer para a zona do rebaixamento e a gente tem que ouvir que a gente não tem plantel e toma surra do Mirassol. E você começa a perceber os jogadores cansados, de saco cheio. Você começa a perceber que os caras não estão só cansados fisicamente, eles estão mentalmente desgastados. E no final das contas é fruto de você ter um time que não passa, um jeito de jogar que não passa confiança, os jogadores com as linhas muito espaçadas, a gente ficar o tempo todo recuado, você não consegue construir ofensivamente. O ataque do São Paulo é o 3º pior ataque do Campeonato Brasileiro. O São Paulo não tem desafogo. Olha o time que a gente tem. Sim, a gente tem um elenco pior do que o do Mirassol. Vai pra puta que pariu, não tem. Não dá, amigo, não dá, desculpa. Não dá pra falar que a gente tem um time pior do que o Mirassol. Mas essa fala de quando voltarem os jogadores a gente vai resolver, ela não existe. Por que não existe? Porque quando os jogadores voltarem nós vamos ter 3 frentes. Os jogadores não vão aguentar. O Lucas, o Oscar, o Ferreirinha, o André Silva, o Alisson já estava no limite. Não vai, porque a gente não faz uma administração de elenco decente. A gente não rotaciona a minutagem corretamente para os jogadores. A gente tinha o Oscar que voltou. Em vez de dosar o Oscar, a gente falou, não, vamos botar ele de segundo volante, que é onde o cara desgasta 15 vezes mais do que de meia, e vamos botar ele de segundo volante aqui, porque tudo bem, machucou de novo. Então a nossa mentalidade, ela tá completamente deturpada, nossa mentalidade está completamente errada. Você vai botar o Oscar para jogar e vai destruir o cara fisicamente, porque ele tá disponível, eu vou usar ele até destruir o cara. E aí a gente vai voltar pro segundo semestre, vai acontecer igual, e aí você vai ter 3 frentes. Então não adianta contar com a volta dos jogadores, porque eles não vão jogar 3 frentes igual, ou eles vão machucar de novo. E aí a gente vai estar numa volta de campeonato em que a gente vai estar caminhando pro fim de janela. E aí, amigo, depois que o fim de janela e sem grana como a gente tá, aí sim é desespero total. Aí nós vamos fazer o que o Corinthians fez no ano passado? Se endividar em mais 500 milhões para contratar jogador, desesperadamente pagando o que todo mundo pede, porque você precisa de jogador para ontem, e aí você infla o time de novo, e aí vai chegar no final de ano, você vai fazer outra reformulação de novo, ou seja, é um looping absolutamente incessante e inaceitável. Mas esse discurso me cansou. Esse discurso quando as pessoas voltarem nós vamos ter time, esse discurso me cansou, porque hoje a gente vai ser eliminado nas oitavas, e aí a gente vai estar tranquilo porque a gente só vai ter brasileiro, aí sim, você fala, só vai ter Campeonato Brasileiro. Aí você vai jogar uma vez por semana, você vai espaçar os jogos, aí é possível da gente conseguir competir. Fora isso, a gente não vai conseguir jogar quando os caras voltarem, porque a gente não sabe administrar elenco, a gente não sabe cuidar dos caras. Então isso passa pela comissão técnica também, que na minha opinião também tem sua parcela de responsabilidade. O São Paulo fechou neste domingo a venda do lateral direito Ângelo, de 16 anos, que atua pelo time sub-17 e tem treinado no profissional com alguma frequência. Ele será jogador do Strasbourg da França, que pertence ao grupo do Chelsea, mas só depois que completar 18 anos de idade. A venda foi fechada por 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, com mais 2 milhões de euros, 12,8 milhões de reais em metas. O pagamento deve ser feito em 2 parcelas iguais de 2,5 milhões de euros, 16 milhões de reais, sendo a primeira até 30 dias depois da assinatura e a segunda em janeiro de 2027. O São Paulo manteve 12,5% dos direitos econômicos de Ângelo, pensando em uma negociação futura. O jogador viaja hoje para fazer exames e depois volta ao clube. Ele deve ser integrado ao elenco profissional em breve. Ângelo é uma das principais joias de Cotia no momento. O atleta é visto com um potencial absurdo que há anos não se vê em sua posição nas categorias de base do São Paulo. Em abril esteve com a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-17 na Colômbia, quando o Brasil foi campeão contra a seleção dona da casa. Ângelo foi titular em todos os jogos e na grande final, fez o gol de empate de cabeça que levou a decisão para as penalidades.
Muitos torcedores são paulinos criticaram a venda de um jogador tão precoce que poderia se valorizar mais. Todavia, o São Paulo está no negativo e precisa fechar o ano com um saldo positivo, e isso levou a diretoria a tomar essa decisão polêmica. Mas você que assiste a esse vídeo, é a favor ou contra a venda de Ângelo? Comente aqui embaixo e não se esqueça de agora clicar no link abaixo da descrição e adquirir o Tadala Natural, um produto que irá melhorar a sua performance na hora H. O único no mercado com uma fórmula 100% natural que não oferece riscos à sua saúde. Clique no link abaixo e saiba como adquirir.